óbvio que nós procuramos revisar os protocolos para a regionalização. Mas uma das primeiras coisas e as mais importantes para a regionalização é demonstrar de fato a robustez do sistema. Quando a gente conseguir mostrar, e acho que vamos olhar pelo lado positivo desta crise, se a gente conseguir mostrar a força do sistema brasileiro, que não saia da região onde foi gerado o primeiro foco, é um ativo que a gente vai ter para propor aos países que ainda não regionalizaram, que ao detectar numa região a gente consegue conter, é um ativo de convencimento para que ele possa regionalizar. Por que ele fecha tudo? É o temor de que vai se esparramar pelo Brasil todo. Então, na medida que a gente conseguir mostrar que o sistema brasileiro é robusto e contém na onde aconteceu, é possível que os países parceiros possam aderir ao protocolo regionalizado. É esse o nosso desafio. Estamos fazendo isso desde 2023, com muita seriedade, com muita transparência. Por isso que nós propusemos ao Japão há 2 anos atrás e assinamos agora. Nós fomos construindo a credibilidade do sistema brasileiro. E é isso que tem tempo de cada país, e a gente tem que respeitar. O Reino Unido também já criou um protocolo próprio conosco. O Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a China nós estamos construindo. Não deu tempo, aconteceu o primeiro caso. Mas a força do sistema, a transparência nos procedimentos nos credenciam a, então, ter com todos os países, a gente quer isso, casos, quando ocorram, que sejam regionalizados. Vamos avançar um pouquinho nessa história. Para isso, eu converso agora com César Bergo, economista, professor de mercado financeiro da UNB e sócio-diretor da Open Invest. Senhor César, obrigado mais uma vez aqui por atender o nosso pedido para conversarmos. Esse momento de esclarecimento é muito importante, até porque o nosso canal aqui tem um fortíssimo DNA de negócios. Olhando a curto prazo, o quanto isso arranha a reputação desse setor de proteína animal que está listado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Porque o investimento em bolsa, ele está intrinsecamente, intimamente ligado à reputação. O senhor acredita que essas empresas tenham perdido um pouco de capital, e digo, um capital de confiança, e esses números podem afetar o resultado em bolsa, justamente num momento muito pouco auspicioso, né? A gente tem a JBS, mas nós tivemos a Marfrig e a BRB que se... BRS, perdão. Que se juntaram justamente no dia do anúncio da gripe aviária, né? Então, olhando diante dos seus conhecimentos no setor, dessa confiança do investidor nessa parte de proteína animal, pode haver um efeito já imediato desta semana, dessa quinzena, no resultado de bolsa dessas empresas? Olha, eu não acredito... boa noite, Marcelo. É um prazer estar com vocês aí. Não acredito que isso vai afetar os resultados dessas empresas, porque se trata de um caso isolado. Obviamente, isso vai depender muito da autoridade sanitária do Brasil em agir rápido, né, como nós estamos vendo aí. Esperamos que isso seja realmente alcançado. Agora, do ponto de vista de resultado, não tenha dúvida que se trata de uma granja, né? E o Brasil, nesse aspecto de exportação, no caso de aves, eles têm uma exportação na faixa de 9 bilhões de dólares. E nós estamos falando aí de algo próximo de 30% disso aí, porque 70% da produção fica no Brasil. Então, não tenha dúvida de que afeta um pouco a questão da expectativa e reputação do país, isso é importante que se diga, mas como essa gripe aviária já aconteceu em outros países e já acontece, e o Brasil está trabalhando para conter, e aí entra a questão do governo, e as empresas também têm muitos protocolos bem firmes nesse sentido. No tocante aos negócios de bolsa, nesse primeiro momento, não tem nenhum risco de sofrer nenhum impacto direto. Isso, obviamente, se essa crise ela aumentar e expandir para outras áreas, como Santa Catarina, Paraná, aí, de fato,
você começa a ficar preocupado com os resultados dessas empresas, embora a parte que diz respeito aos frangos não é a maior parte de muitas delas, né? Então é importante sim, e temos aí a notícia de que a Arábia Saudita não suspendeu a importação, e a Arábia Saudita é a segunda maior importadora de frangos do país. Então, aguardar esse momento, obviamente esses protocolos têm que ser revistos, e eu acredito que não vai afetar muito não, Marcelo, os negócios de bolsa não. Perfeito. Senhor César, agora, o que a gente tem visto desde sexta-feira é o que eu vou chamar aqui de um efeito manada, né? Começou com a China, depois a União Europeia, os países latinos e agora, pós o final de semana, nesta segunda-feira, nós fomos chacoalhados aí que já chega a 16 o número de bloqueios da importação, de 1 para 16 em 72 horas. O governo tem, na sua avaliação, agido bem, pontual, foi rápido o suficiente para tentar conter isso que eu estou chamando de efeito manada? O senhor salientou que os países árabes ali, a Arábia Saudita, não ainda, pelo menos por enquanto, sinalizou que não vai bloquear a sua importação. Nós temos um exemplo positivo, mas os exemplos contrários, eles são bastantes. O senhor avalia como a resposta do governo brasileiro para tentar mitigar o aumento desses países que tendem a bloquear a importação do frango brasileiro? O segredo agora, Marcelo, é não promover o pânico, né? Inclusive também existe o mercado interno com relação às pessoas acharem que não podem consumir a carne. Então, assim, isso tem que ser bem esclarecido. Eu acho que o governo tem agido de maneira correta. A gente já conhece de outras situações a competência do órgão sanitário brasileiro. Isso já aconteceu em outras situações e realmente eles são muito competentes nesse sentido. A área já está isolada, esses casos que estão aparecendo estão sendo tratados. Agora, os países, eles têm as suas preocupações próprias, né? E uma vez que muitos deles ainda não fizeram essa decisão de não importar, isso é importante para fortalecer um pouco a posição do Brasil. Agora, o Brasil está agindo rápido, é como disse, você tem 28 dias para poder provar que o Brasil já está livre da gripe, isso é importante, e mostrar serviço nesse aspecto. Agora, tem que ser sério e rápido, porque esse fato é muito grave. Não tenha dúvida de que isso pode impactar um setor importante da economia. Você mencionou as empresas também, que têm listados, e também o pequeno produtor. Então, o governo está trabalhando também na questão de você ajudar esses produtores nesse momento, né? Tem alguns que já têm seguro e não correm muito risco, mas é importante, sim, que todo o sistema seja coberto, não só do ponto de vista do exterior, com esses países que estão se mantendo ainda fiéis à compra do frango brasileiro, mas também aqueles que estão suspendendo, você negociar e mostrar essa competência aí que a gente espera que o governo tenha nos próximos dias, viu, Marcelo? Obrigado, César. Queria agradecer publicamente a conversa aqui que eu tive com o economista, professor de mercado financeiro da UNB e sócio-diretor da Open Invest. Senhor César, obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, que eu acho que vai ser muito em breve. Espero que possamos levar ao nosso público, né, aos nossos espectadores, a informação de que superamos esse problema e agora a nossa exportação volte a ser de vento em popa. Até breve mais uma vez.